Jesus avisa: o meu corpo está doente de morte e eu tenho de o curar. 19 de janeiro de 2018. Palavras de Jesus através da irmã Claire. Claire começou: Jesus, por favor, abre os nossos olhos e corações para as consequências das nossas opiniões e de como magoamos com as nossas bocas. Amém. Bem, foi um dia intenso esta noite. Ezequiel teve uma experiência profética terrivelmente dolorosa com o Senhor. Ele viu Jesus em agonia na cruz e uma lâmina perfurou o centro do corpo do Senhor e rasgou a carne de dentro dele. O Senhor cuspiu carne e sangue. Enquanto isto acontecia, Ezequiel estava em tremenda agonia, chorava incessantemente. Ele experimentou o mesmo tipo de dor, uma agonia tremenda. A mãe do Senhor estava aos pés da cruz e chorava: meu filho, o que é que te fizeram? Por favor, para de magoar o meu filho. Foi dado este nome a Ezequiel porque a sua vida e os seus sofrimentos são o reflexo do meu corpo e eu chamo-os à responsabilidade. Se eu viesse agora, muitos não seriam levados, pois estão contra mim. Perseguem os membros do meu corpo, matam e arrancam membro a membro, desnudam-me e trespassam o meu coração uma e outra vez com os seus julgamentos. E como o profeta disse, dei-lhe um sonho sobre cartazes na autoestrada. Em cada cartaz havia uma parte mutilada de um corpo, um pé esmagado, uma mão desfigurada a sangrar, dedos arrancados, pernas separadas do corpo. E cada cartaz era um símbolo do que o meu corpo tem vindo a fazer a si próprio desde há muito tempo. Claire, o que ele viu e experimentou é o que estou a passar com o meu corpo. Ele está doente e doente de novo. As suas doenças chamam-se cancro da calúnia, do ciúme, do medo proveniente, da ignorância, da cosquivilhice, do golpear com uma garra maligna, da divisão, da cobiça, do roubar aos pobres, da ganância e por aí fora. O meu corpo está muito, muito doente, mesmo mortal. No entanto, tenho de o curar, por isso quero que falem claramente sobre estas questões que me estão a despedaçar. Não recebeste essa canção sem razão. A conversa sobre ti atingiu proporções épicas e estou triste até à morte. Não só por ti, mas pelos outros servos fiéis que estão a sofrer por causa de cristãos supostamente fiéis, maduros e fiáveis, que estão a despedaçar o meu corpo. Minhas noivas, quando espalhais negatividade e julgais os meus servos, de facto, quando julgais alguém, pecais e as vossas mãos estão manchadas de sangue. E também a vossa veste nupcial está manchada de sangue. Não serás arrebatado se não mudares. Deixai de mexericos, deixai de julgar, deixai de magoar, deixai de destruir ministérios que não compreendeis, mas que produzem frutos abundantes de salvação e santificação. Minhas noivas, sois traiçoeiras e não vos terei comigo no céu, enquanto não limpardes as vossas vidas. Não posso. O céu é um lugar de amor. Seríeis imediatamente rejeitados se tentasseis entrar no céu assim. Basta, agora é a altura de mudarem. Então, aproximei-me do Senhor para falar de algumas coisas que me estavam a incomodar. Eu disse: Senhor, estou confusa. Mostraste-me que não queres que eu fale sobre os pecados do estado profundo. E, entanto, é preciso haver uma reforma. Pediste-nos para rezar e revelaste os seus pecados numa mensagem anterior, mas não queres que eu siga os meios de comunicação social para ver este monstro ser derrubado. Estou muito perplexo com isto. A água doce não é amarga nem salgada, isto é a escória da terra, e quando lidamos com estas coisas ficamos poluídos por atitudes e opiniões.
Quando se critica, cometendo erros e atribuindo culpas, e colocando isso perante o público para escrutínio, está-se a encorajar o julgamento e a negatividade. Isso não quer dizer que algumas pessoas não sejam chamadas a fazer esse trabalho, como os juízes, os agentes da autoridade e aqueles que julgam estas coisas. E é uma coisa lamentável que tem de ser feita. Os cancros da sociedade têm de ser eliminados. Quando eu voltar, ainda terei de lidar com aqueles que escolhem o pecado em vez da justiça e da honestidade. Por isso, muitos de vós sereis juízes e sereis chamados a agir contra os culpados. Mas eu não quero que isto se espalhe. O meu corpo é carne podre em decomposição e, como tal, deve ser isolada para que possa ser tratada. Quero que a minha esposa reze por estas pessoas que já foram bebês inocentes, mas que foram corrompidas desde a infância. Eu quero que eles sejam curados, que se arrependam e que vivam comigo no céu. Mas isso não vai acontecer se toda a gente ouvir o mal que fez. Em vez disso, vós ireis tornar-vos naquilo em que meditais e de que vos alimentais. Claire, eu não quero que te alimentes disso ou que o espalhes. Preciso de uma noiva imaculada, cujo coração está profundamente magoado e chore por estas pessoas. Uma que esteja consciente dos graves pecados de que foi culpada na sua própria vida e que se recuse a julgar os outros pelos seus pecados. Vós podeis julgar o pecado, mas só eu conheço os motivos por detrás dele. Claire, quero que os vossos corações sejam puros e gentis, humildes e amorosos e que rezem sempre pelo melhor, mesmo nos casos mais desesperados. Satanás controla os meios de comunicação social e o seu objetivo, com poucas exceções, é espalhar boatos, verdadeiros ou falsos. Quanto mais mentiras, melhor, porque as pessoas alimentam-se das mentiras e assim abrem as portas para serem peneiradas e deixem-no entrar. O mexerico é uma das suas ferramentas mais bem-sucedidas, a chave mestra, por assim dizer, para abrir todas as portas da alma. A chave mestra abre até os corações mais vigilantes para permitir a entrada dos seus demónios. Sempre que chamais a atenção para as faltas dos outros, eu tenho de chamar a atenção para as vossas faltas. Se vais chamá-los a encobrir os erros dos outros, sim, há alturas em que podemos falar sobre o que se passa na vossa vida e como estamos a lidar com isso. Mas isso é um caminho escorregadio que rapidamente se transforma em amargura. Continue a rezar por aqueles que o estão a magoar e abençoe-os. Essa é a atitude mais segura. Meu povo, não quero que vos alimenteis do lixo do mundo, exceto quando for necessário e estiveres envolvidos numa questão legal ou forçados a enfrentar uma situação injusta. Ponham a informação em cima da mesa e depois trabalhem sobre ela. Não guardem uma lista dos pecados deles e depois transmitam o seu julgamento em e-mails contínuos. Ficaria chocado se soubesse que muitos dos envolvidos no estado profundo acreditam verdadeiramente que o que estão a fazer é um dever que têm para com a humanidade, para melhorar a Terra. Pensam que os fins justificam os meios e que fazem parte de uma super-raça que vai tornar a Terra num lugar melhor. São cegos e não veem que estão a trabalhar para Satanás para destruir os inocentes, e os seus fins não justificam os seus meios. Senhor, ainda me debato com esta questão no meu coração. Debato-me com a forma como podemos saber pelo que rezar. A maior parte das pessoas não te ouve claramente e a sua única informação vem de outras fontes, de fontes contaminadas. Esta é uma pergunta legítima. Há um momento para reconhecer a corrupção e decidir fazer algo a respeito. Para a maioria,
é rezar e apoiar aqueles que têm de lidar com esta questão extremamente contaminada. Trago-vos a questão para que possam rezar sobre ela. Outros podem tê-lo apanhado de outras fontes e depois rezar. O problema surge quando nos tornamos viciados, como ser telenovelas. São altamente viciantes, tal como as notícias. O conhecimento nunca se satisfaz com a informação. O conhecimento pode ser um poço negro sem fim na sua vida, onde todos os dias, diante de dias, tem de aprender sobre as últimas descobertas, prisões, ações judiciais, etc. Grande parte da vossa vida está fixada no mal, e isso tem os seus efeitos. Já não és a noiva pura e bela de Cristo. Agora estás suja, porque vasculhaste o caixote de lixo. O teu vestido cheira mal e tem um aspecto horrível, e a tua cabeça está cheia de factos horríveis. Prefiro que não saibas nada do que ser viciada em lixo podre. Sei que é difícil para ti compreenderes isto, Claire, e compreendo que queiras saber o que vai acontecer a seguir, mas peço-te que confies em mim. Saber estas coisas pode satisfazer a tua curiosidade por um curto período de tempo, mas vai levar-te ao julgamento, à indignação, à justiça própria e ao orgulho. É muito melhor para vos examinar a vossa própria consciência todos os dias, com o coração arrependido. Isso produzirá bons frutos. Compreendo, Senhor, e vejo que é necessário um equilíbrio. Exatamente, e o equilíbrio pode resumir-se assim: toca-lhe de leve e segue em frente. Levem-no para a oração. Peçam pela sua salvação. Rezem pelas vítimas. Apoiem aqueles que vivem de acordo com as obrigações morais e as levam a sério. Aqueles que querem trabalhar no serviço público. Apoiem aqueles que trabalham no terreno para curar as vítimas e rezem pelas vítimas. Tudo isto são coisas que curam. E ao longo da semana vou trazer-vos pequenas informações que vos darão um vislumbre da situação atual. Assim, não terão de procurar e não serão apanhados pela forma como as coisas se estão a desenrolar. Todos vós sois chamados a ser santos. Isto significa que não penseis como as pessoas da terra, mas com uma mente celestial. Amam incondicionalmente, rezam por aqueles que vos magoam e lembrai-vos: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Sois vós que exemplificais os pensamentos e o comportamento do céu, pois é a vossa casa e eu vivo em vós. Os corações dos fiéis são o meu céu pessoal.